O homem é como erva, mas a palavra é eterna. Este é o tema da nossa meditação diária de hoje, 16 de dezembro de 2025. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus. Desejo que te vá tudo bem. Vejamos o tema da mensagem do estudo desta semana é profetismo como gênero literário. O texto que está em apreço encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 6 a 8. Isso falaremos resumido. Toda carne é erva, seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O profetismo bíblico não nasce como literatura, mas como a voz viva de Deus no meio da história. Antes de se tornar livro, foi mensagem proclamada, confrontada, rejeitada ou acolhida. Isaías 40 surge em um contexto de crise, exílio e instabilidade humana, ressaltando o contraste entre a fragilidade do homem e a eternidade da palavra de Deus. Vejamos que quando tudo o que é humano passa, a palavra de Deus permanece governando o tempo e a eternidade. O profetismo como gênero literário existe porque Deus decidiu não permitir que sua voz fosse perdida na história. Deixe uma pergunta para fixar sua atenção e melhorar o seu aprendizado. Vejamos se o homem é passageiro, como pode ousar tratar a palavra eterna de Deus como descartável. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Seja abençoado. Quero pedir sua ajuda. Seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Me ajude a fazer com que esta palavra alcance muitas pessoas. Deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você recebeu áudio aí em algum grupo que você está, mande para alguém este áudio. Deus está falando, vidas serão tocadas e transformadas pelo poder transformador do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado, seja usado por Deus, nos ajude nesta campanha de mensageiro da última hora. Vejamos o profeta, a voz antes do livro. Portanto, nós vimos que a formação da literatura profética, o profeta é antes de tudo o homem da fala, da proclamação inspirada. A mensagem profética foi inicialmente comunicada por palavras diretas e muitas vezes por atos simbólicos, impactando a consciência do povo. Somente depois de um intervalo que poderia levar anos ou até gerações, essas palavras foram registradas. Vejamos, e isto nos ensina que a Bíblia não é fruto de improviso, mas de um processo conduzido pelo Espírito Santo. Mesmo quando o profeta não escreveu pessoalmente, Deus levantou escritores igualmente inspirados para preservar a mensagem sem perda de autoridade ou verdade. Compreenda, ó lideranças, compreenda, antes de buscar técnicas, precisamos recuperar a voz profética no púlpito. A igreja precisa ouvir a palavra como mensagem viva, não apenas como texto histórico. A sociedade quer e deve reconhecer que valores eternos não nascem da cultura, mas da revelação divina.
Portanto, Deus garante a fidelidade da mensagem. Foi a mesma palavra registrada. O Espírito que inspirou o anúncio oral foi o mesmo que atuou no primeiro registro escrito na preservação dos manuscritos futuros. Vejamos que o episódio de Jeremias demonstra claramente isso. Mesmo quando a mensagem foi rejeitada, queimada e desprezada pelo poder político, Deus ordenou que fosse escrita novamente, agora ainda mais intensa. A palavra não depende da aceitação humana para continuar existindo. Compreenda, liderança, nós como líderes, não adaptar a mensagem para agradar reis modernos. Como pregadores, nós não podemos adaptar a mensagem para agradar as autoridades atual. Como igreja, devemos confiar que a Bíblia que temos é confiável e inspirada. Portanto, como sociedade, precisamos entender que rejeitar a palavra não anula, apenas expõe a fragilidade humana. Porque registrar as profecias por escrito? Vejamos, o registro escrito das profecias atende a propósitos profundos. Vejamos, há um contexto histórico e sociológico marcado por um período de intensa produção literária. O povo reconhecia o conteúdo profético como mensagem divina digna de preservação. Muitas profecias tinham cumprimento futuro e o registro escrito serviria como prova de sua veracidade. As mensagens causavam tanto impacto que não poderiam ser esquecidas. Deus pensava nas gerações futuras, inclusive nos não-judeus, que seriam alcançados pela leitura dessas palavras. Tudo isso confirma Isaías 40. O homem passa, mas a palavra atravessa séculos, culturas, civilizações. Vejamos que os líderes precisam ensinar a igreja a interpretar corretamente os livros proféticos. A igreja precisa valorizar o estudo bíblico profundo, não superficial. A sociedade precisa perceber que a Bíblia não é obsoleta, mas eternamente atual. Portanto, o profetismo bíblico, o profetismo como gênero literário existe porque Deus decidiu eternizar sua voz. Nenhum de nós ouviu Isaías ou Jeremias pessoalmente, mas todos somos confrontados pela palavra, pela mesma palavra viva que eles proclamaram. Vejamos, a palavra que resistiu ao fogo dos reis ainda governa o coração dos que se submetem a Deus. O registro escrito das profecias é prova de que Deus não fala apenas para uma geração, mas para todos. Hoje, líderes, igreja e sociedade continuam sendo chamados a responder a essa palavra eterna. Vejamos, se a palavra de Deus permanece para sempre, que tipo de líderes e igreja estamos formando para carregá-la nesta geração? O Senhor nos chama a identificar a estrutura básica dos livros proféticos. Devemos compreender que precisamos identificar a estrutura básica dos livros proféticos, compreender as razões dos registros escritos e das profecias. Precisamos assumir o compromisso de viver, ensinar, proclamar a palavra eterna em um mundo passageiro. Como já lemos no início, estaremos lendo no final. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste
eternamente. Amém.